Tenho 68 anos de vida e durante 42 deles carreguei um peso que ninguém mais neste planeta poderia compreender. No velho galpão de madeira atrás da minha casa, escondido entre os pinheiros e abetos da paisagem montanhosa, vivia algo que os cientistas procuraram por gerações, sem sucesso. O nome dele era Benjamin, ou pelo menos foi assim que decidi chamá-lo quando nossos caminhos se cruzaram de forma improvável. Benjamin era um Bigfoot, uma criatura que a maioria considera lenda, mito, história para assustar crianças ao redor de fogueiras. Eu o descobri no verão de 1982, agonizando entre o mato e as samambaias de uma clareira remota. E naquele exato instante, tomei uma decisão que redefiniria cada aspecto da minha existência até o dia de hoje. Esta é a crônica de como um eletricista comum de Montana se transformou no guardião do segredo mais extraordinário do nosso tempo. E as razões pelas quais, depois de tanto silêncio, finalmente decidi que o mundo merecia conhecer a verdade. Julho de 1982 marcou um dos verões mais secos que as montanhas Bitterroot de Montana haviam experimentado em décadas. O calor era sufocante, mesmo naquela altitude, e os incêndios florestais eram uma ameaça constante que mantinha todos em alerta. Eu havia estabelecido meu lar nessas terras desde que completei 20 anos, herdando a propriedade do meu avô paterno, um antigo lenhador que havia adquirido 60 acres de terreno florestal no início do século, quando a terra ainda era barata e abundante. A propriedade incluía uma casa de toras de 2 quartos, robusta mas modesta, e um galpão grande que originalmente fora usado para armazenar equipamento de madeireiro e posteriormente para guardar feno quando meu avô tentou criar cavalos. Meu nome é Marcus Chen, e naqueles dias eu era simplesmente um trabalhador solitário tentando ganhar a vida como eletricista nas cidades espalhadas pela região. Meu pai era chinês, chegou aos Estados Unidos nos anos 40, e minha mãe era de ascendência irlandesa, o que me dava uma aparência que muitas vezes confundia as pessoas naquela parte rural de Montana. Eu fazia trabalhos de fiação, reparos elétricos, instalações em construções novas, qualquer coisa que pagasse as contas. Era um trabalho honesto, embora solitário, já que eu passava a maior parte do meu tempo dirigindo de um local para outro na minha velha caminhonete Ford. Nunca me casei, nunca tive filhos, e isso me caía perfeitamente bem. Eu gostava da solidão, dos meus livros de ficção científica, da minha pequena oficina onde consertava rádios e televisores como passatempo e, acima de tudo, da tranquilidade absoluta que aquelas montanhas distantes de tudo ofereciam. O vizinho mais próximo morava a umas 5 milhas de distância por uma estrada de terra mal transitável, o que significava que eu podia passar semanas sem ver outro ser humano, se assim quisesse. No dia 19 de julho de 1982, eu estava na minha oficina consertando um velho receptor de rádio de ondas curtas quando ouvi algo que fez minhas mãos pararem sobre os fios que eu estava soldando. Era um som que cortava o ar da tarde, uma vocalização que não se encaixava com nada que eu já tivesse ouvido em meus anos vivendo naquelas montanhas. Não era o uivo de um lobo, nem o rosnado de um urso, nem o grito de um puma. Era algo entre humano e animal, um gemido prolongado e agudo que transmitia uma dor tão profunda que me fez sentir um arrepio percorrer minha espinha. Peguei meu rifle Winchester calibre 30-30, porque em território de ursos e pumas ninguém entra na floresta sem proteção, e me dirigi à origem daquele som perturbador. Eu o segui por aproximadamente 800 metros, adentrando a mata da minha propriedade, atravessando áreas onde os arbustos de frutas silvestres cresciam tão densos que eu tinha que abrir caminho com dificuldade. O som se repetia a cada poucos minutos, cada vez mais fraco, mais desesperado.
Quando finalmente cheguei ao local, o que vi me deixou paralisado, pelo que pareceram minutos inteiros, embora provavelmente tenham sido apenas segundos. Inicialmente, pensei que fosse um urso negro grande, talvez ferido por outro animal ou por caçadores ilegais que ocasionalmente invadiam estas terras. Mas quando me aproximei mais, afastando os galhos de um jovem abeto para ver melhor, entendi que estava olhando para algo completamente diferente, algo que não deveria existir, segundo tudo o que me haviam ensinado. A criatura estava deitada sobre o lado direito, perto de um riacho seco, e seu tamanho era impressionante. Facilmente 8 pés de altura se estivesse de pé. Estava coberta de pelo longo e desgrenhado de uma cor marrom avermelhada, manchado extensivamente com sangue seco e fresco. Os braços eram desproporcionalmente longos, os ombros largos como os de um levantador de peso profissional. Mas foi o rosto que me convenceu de que aquilo não era nenhum animal conhecido. A face era uma mistura desconcertante de características símias e humanas, com uma testa proeminente, sobrancelhas grossas, um nariz largo e achatado, e os olhos. Aqueles olhos eram o mais perturbador de tudo, porque neles não havia a simples consciência animal que se vê em um cervo ou um urso, mas algo muito mais profundo. Uma inteligência que me olhava com compreensão, com medo, com uma súplica silenciosa. Um Bigfoot, um maldito Bigfoot real, vivo, sangrando, morrendo na minha propriedade. Meu primeiro impulso foi recuar, correr de volta para minha casa, trancar as portas e fingir que nunca tinha visto nada. Cada história que eu tinha ouvido em bares e restaurantes locais sobre criaturas na floresta, cada aviso sobre coisas que era melhor deixar em paz, tudo voltou à minha mente em uma torrente confusa. Mas então, a criatura virou a cabeça para me olhar diretamente, e naquele olhar, vi algo que me parou completamente. Não havia ameaça, nem agressão, apenas uma dor terrível e uma espécie de resignação, como se estivesse esperando que eu fosse apenas mais um perigo em seu dia terrível. Abaixei o rifle lentamente, mantendo meus movimentos deliberadamente calmos e previsíveis. "Tá tudo bem", murmurei, embora minha voz soasse trêmula até para os meus próprios ouvidos. "Não vou atirar em você, não vou te machucar, só me deixe ver o que aconteceu." Aproximei-me gradualmente, passo a passo, observando como a criatura seguia cada um dos meus movimentos com aqueles olhos inteligentes, mas não fazia nenhuma tentativa de atacar ou fugir. Quando cheguei perto o suficiente, vi a fonte do problema. Sua perna direita estava presa no que parecia ser uma antiga armadilha de urso, do tipo que havia sido proibido em Montana por anos, mas que ainda se podia encontrar ocasionalmente nas profundezas da floresta, relíquias enferrujadas de décadas passadas, quando os caçadores percorriam estas montanhas. Os dentes de metal da armadilha estavam cravados profundamente na carne de sua panturrilha, e a ferida estava claramente infeccionada, com os tecidos ao redor inchados e descoloridos. A criatura fez aquele som novamente, mas mais suave desta vez, quase como um lamento, e eu entendi que não estava tentando me assustar ou me avisar. Estava pedindo ajuda da única maneira que podia. Eu já havia lidado com animais feridos antes, durante meus anos nessas montanhas. Ajudei cervos presos em cercas, libertei um jovem lince cuja pata estava presa entre rochas, até ajudei uma alce durante um parto difícil uma vez. Mas isso era fundamentalmente diferente. Isso era algo que a ciência oficial dizia que não existia. Algo que, se descoberto, atrairia pesquisadores, autoridades federais, caçadores de troféus e todo tipo de gente que transformaria minha tranquila propriedade em um circo midiático. Mas olhando para aquela criatura sofrendo naquela armadilha, vendo a inteligência e a dor em seus olhos, eu simplesmente não conseguia virar as costas e deixá-lo morrer. Ok,
eu disse, mais para acalmar meus próprios nervos do que para me comunicar com ele. Vou te ajudar, mas preciso de algumas ferramentas. Não se mova, eu vou voltar, prometo que vou voltar. Corri de volta para minha casa mais rápido do que havia corrido em anos, minha mente acelerada tentando processar o que acabara de ver. Em casa, peguei minha maior caixa de ferramentas, bandagens, antisséptico, uma garrafa de vodka barata, que era o anestésico mais forte que eu tinha à mão, e cobertores. Quando voltei para a clareira, meio que esperava que tudo tivesse sido uma alucinação induzida pelo calor, que eu chegaria e não encontraria nada além de talvez um urso comum ou mesmo nenhum animal. Mas a criatura ainda estava lá, observando-me retornar, com o que só posso descrever como esperança cautelosa naqueles olhos estranhamente expressivos. Isso vai doer, avisei, ajoelhando-me ao lado da armadilha. Provavelmente vai doer muito, mas se não tirarmos isso, a infecção vai te matar em 1 ou 2 dias, talvez menos. Derramei vodka em minhas mãos, depois sobre o mecanismo da armadilha, observando a criatura se enrijecer, mas não se afastar. Ela começou a fazer sons baixos e contínuos, claramente de angústia, mas parecia entender que eu estava tentando ajudar. A armadilha era velha e estava enferrujada, e abrir o mecanismo de mola exigia mais força do que eu antecipei. Tive que usar uma alavanca que havia trazido, inserindo-a entre os dentes para criar separação suficiente. Levei quase 2 horas de trabalho constante, com minhas mãos sangrando dos cortes das bordas enferrujadas, antes de finalmente conseguir separar os dentes o suficiente para liberar a perna da criatura. O dano era severo, muito pior do que parecia inicialmente. Lacerações profundas que expunham músculo e possivelmente osso. Sinais claros de infecção avançada com pus amarelado supurando das feridas. E a área circundante estava quente ao toque, indicando febre. Limpei as feridas o melhor que pude com o restante da vodka, o que fez a criatura emitir um rugido que provavelmente foi ouvido a quilômetros de distância, e assustou um bando de corvos que observavam das árvores próximas. Apliquei antisséptico do meu kit de primeiros socorros. Depois enfaixei toda a perna com bandagens limpas, usando rolos inteiros para cobrir a área afetada. Você não pode ficar aqui, eu disse enquanto me sentava sobre os calcanhares, exausto física e emocionalmente. Os predadores vão te encontrar ou a infecção vai piorar. Você precisa de um lugar seguro para se recuperar. Você consegue andar um pouco? A criatura tentou se levantar, usando seus longos braços para se impulsionar, mas assim que tentou colocar peso na perna ferida, desabou novamente com um gemido de dor. A perna não suportava peso algum. Olhei ao redor da floresta, calculando distâncias e opções. Minha casa ficava a uns 800 metros, o galpão talvez um pouco mais perto. Se eu o deixasse aqui, ele morreria, seja pela infecção, por predadores ou pela exposição quando a noite caísse e a temperatura baixasse. E se outra pessoa o encontrasse antes que eu pudesse voltar, toda a área se encheria de gente, e quem sabe o que fariam a esta criatura. Tomei uma decisão naquele momento que alteraria permanentemente o curso da minha vida. Meu galpão, eu disse, não é tão longe. Posso te ajudar a chegar lá, mas você tem que tentar se mover comigo. Você entende o que estou dizendo? A criatura me encarou por um longo momento. Então, incrivelmente, acenou com a cabeça. Um gesto tão claramente humano que senti minha compreensão da realidade vacilar. O que se seguiu foram as 4 horas mais exaustivas da minha vida. A criatura, que pesava facilmente entre 270 e 320 quilos, segundo minha estimativa, não conseguia andar. Mas podia se arrastar, usando seus braços maciços. Eu o ajudava como podia, fornecendo apoio, palavras de encorajamento e, ocasionalmente, carregando parte de seu peso quando o terreno era particularmente difícil.
Movíamo-nos a um ritmo dolorosamente lento, parando frequentemente para que a criatura descansasse e para que eu recuperasse o fôlego. Quando finalmente chegamos ao meu galpão, o sol estava se pondo e ambos estávamos completamente exaustos. O galpão era uma estrutura sólida que meu avô construíra com troncos grossos de pinho e um telhado de metal. Tinha cerca de 9 metros de comprimento por 6 de largura, com um sótão espaçoso que se estendia por toda a estrutura. Por anos, eu o usei principalmente para armazenamento, ferramentas, madeira, móveis velhos que não tinha coragem de jogar fora. Rapidamente limpei a área maior no nível principal, movendo caixas e equipamentos para o lado, e criei um espaço onde a criatura pudesse descansar. Empilhei feno velho que estava lá desde os dias em que meu avô criava cavalos, criando uma superfície macia onde a criatura pudesse se deitar. "Fique aqui", eu disse enquanto o ajudava a se acomodar no feno. "Vou trazer água e comida e precisamos manter você escondido. Ninguém pode saber que você está aqui. Entende como isso é importante?" A criatura me olhou com aqueles olhos inteligentes e fez um som baixo e suave. Então, novamente, acenou deliberadamente. O gesto era tão claro, tão intencional, que me deixou sem fôlego. "Meu Deus", murmurei, "você realmente entende o que estou dizendo. Você não está apenas reagindo ao tom da minha voz, você realmente entende as palavras." Passei aquela noite inteira indo e vindo entre minha casa e o galpão, trazendo baldes de água que a criatura bebia com uma sede desesperada, cobertores para mantê-lo aquecido e comida, embora eu não tivesse certeza do que ele comeria. Tentei pão, que ele recusou com um aceno de cabeça. Depois, vegetais da minha horta, que ele cheirou, mas não comeu. E finalmente carne de veado do meu freezer, que ele aceitou e devorou rapidamente. Carnívoro ou onívoro com preferência por carne, notei mentalmente. Troquei suas bandagens, reapliquei antisséptico e observei cuidadosamente qualquer sinal de que a febre estivesse piorando. A criatura me observava trabalhar com o que parecia ser fascínio, estendendo ocasionalmente a mão para tocar suavemente as ferramentas que eu estava usando, a lanterna que eu havia trazido para ver no escuro, as ataduras elásticas. Quando trouxe um lampião à bateria para poder ver melhor sem ter que segurar uma lanterna, a criatura ficou completamente cativada pela luz, tocando o vidro suavemente, fazendo sons suaves de admiração. "Você nunca viu tecnologia moderna, não é?" eu disse, enquanto observava seu fascínio com o simples lampião. "Você viveu aí na floresta toda a sua vida, se escondendo das pessoas, evitando qualquer contato com a civilização humana." A criatura fez um som que interpretei como afirmação. Depois apontou para si mesma, depois para a floresta que podia ser vista através das frestas nas paredes do galpão, e então balançou a cabeça vigorosamente. Estava se comunicando, me dizendo algo sobre sua vida, sua história. Nos dias seguintes, enquanto eu continuava a tratar a ferida infeccionada da criatura, algo notável começou a se desenvolver. Começamos a nos comunicar de maneiras que iam muito além de simples gestos acidentais. A criatura, que decidi chamar de Benjamin, em homenagem ao meu avô que me deixou esta propriedade, aprendeu rapidamente a assentir para indicar sim e balançar a cabeça para indicar não. Ele apontava para objetos que precisava ou queria: água, comida, um cobertor quando sentia frio. E começou a fazer diferentes tipos de vocalizações que gradualmente aprendi a distinguir. Um grunhido baixo significava dor, um som mais agudo indicava fome, e havia um tipo particular de vocalização suave que eventualmente entendi que significava gratidão ou afeto. No final da primeira semana, a infecção na perna de Benjamin estava diminuindo graças aos antibióticos que consegui de um veterinário na cidade vizinha, dizendo a ele que eram para um cachorro grande que encontrei ferido.
A perna estava sarando, embora lentamente, e Benjamin conseguia se sentar e se mover um pouco, embora ainda não pudesse ficar de pé ou andar. E, a essa altura, eu havia tomado outra decisão crucial. Mesmo depois que Benjamin se curasse completamente e pudesse andar novamente, eu não poderia simplesmente deixá-lo voltar para a floresta. Não ainda. Talvez nunca. Porque apenas 5 dias depois de tê-lo encontrado, recebi uma visita inesperada. 2 homens que se identificaram como agentes do Serviço Florestal dos Estados Unidos apareceram na minha porta, perguntando se eu tinha visto ou ouvido algo incomum na área recentemente. Recebemos relatos, disse o mais velho dos 2, um homem de cabelos grisalhos com olhos que pareciam avaliar cada detalhe da minha propriedade, de sons estranhos nesta região, vocalizações que não correspondem a nenhuma fauna conhecida, pegadas grandes, sinais de algo considerável se movendo pela floresta. Eu disse a eles que não tinha visto nem ouvido nada fora do comum, apenas os ursos e cervos de sempre. Mas depois que eles foram embora, senti um nó de ansiedade no estômago que não desaparecia. Alguém havia relatado algo e o governo estava investigando. Eu ouvira rumores por anos sobre agentes federais procurando por Bigfoot. Histórias sussurradas em bares sobre criaturas sendo capturadas e levadas para instalações de pesquisa secretas, sobre cientistas do governo que sabiam mais do que admitiam publicamente. Eu não sabia o quanto disso era verdade e o quanto era paranoia de teóricos da conspiração, mas não podia arriscar descobrir. Assim, Benjamin ficou no meu galpão, e à medida que os dias se tornaram semanas e as semanas em meses, algo completamente inesperado aconteceu. Nós nos tornamos amigos de verdade, não da maneira como um humano pode ser amigo de um animal de estimação, mas uma amizade genuína entre 2 seres inteligentes que se encontraram em circunstâncias extraordinárias. Benjamin aceitou o nome que lhe dei, respondendo quando eu o chamava, fazendo um som particular que eventualmente entendi ser sua maneira de chamar minha atenção. Confirmei que ele era macho enquanto tratava de seus ferimentos, e com base em vários indicadores físicos, estimei que ele tinha cerca de 25 anos, embora eu realmente não tivesse como ter certeza. A inteligência de Benjamin era surpreendente. No final do primeiro mês, ele havia aprendido dezenas de gestos que usávamos para nos comunicar. Ele entendia conceitos como esperar, ficar quieto, perigo. Ele compreendia que precisava permanecer escondido durante o dia, quando havia o risco de alguém ouvi-lo, e nunca fazia sons altos quando o sol estava no céu. Ele aprendeu meu horário de trabalho, sabendo quando eu sairia de manhã e quando voltaria à tarde, esperando pacientemente pelo meu retorno. Mas eu também podia ver a solidão em seus olhos, ouvi-la nos sons suaves e melancólicos que ele fazia à noite, quando pensava que eu estava dormindo em minha casa. Ele sentia falta da floresta, sentia falta de sua liberdade, e talvez sentisse falta de outros de sua espécie. Embora eu nunca tenha conseguido determinar se havia mais ou se Benjamin estava completamente sozinho no mundo. Sinto muito, eu disse a ele numa tarde de final de verão, enquanto estávamos sentados juntos no galpão. Sei que isso não é justo, sei que você preferiria estar lá fora, sob as árvores, correndo livre, mas se alguém te encontrar, eles vão te levar, vão te estudar como se você fosse um animal de laboratório. Podem te machucar. Pelo menos aqui você está seguro. Pelo menos aqui eu te tratarei com dignidade. Benjamin me olhou por um longo momento. Depois colocou uma de suas mãos maciças no meu ombro, tão suavemente, tão cuidadosamente, claramente ciente de que poderia me machucar facilmente com sua força tremenda. Foi um gesto de compreensão, de aceitação, talvez até de gratidão. Isso foi em setembro de 1982.
Ronald Reagan era presidente, a MTV tinha acabado de ser lançada e estava revolucionando a música. Os primeiros computadores pessoais estavam começando a aparecer nos lares americanos. E em um galpão remoto em Montana, um eletricista sino-irlandês e um Bigfoot estavam desenvolvendo uma amizade que desafiaria tudo o que o mundo acreditava saber sobre a natureza da inteligência e da consciência. Em outubro, a perna de Benjamin havia sarado o suficiente para que ele pudesse andar novamente, embora com uma claudicação pronunciada que nunca desapareceria completamente. Os tendões e ligamentos haviam sido danificados demais para se curarem perfeitamente. Tecnicamente, ele poderia ter ido embora. A porta do galpão nunca estava trancada. E Benjamin era mais do que forte o suficiente para abri-la, mesmo que estivesse. Mas ele ficou. Não tenho certeza se foi porque se sentia seguro ou porque ele também estava sozinho e encontrou companhia em mim, ou simplesmente porque entendia o que eu lhe oferecia. Proteção de um mundo que nunca poderia aceitá-lo pelo que ele era. Qualquer que fosse o motivo, Benjamin escolheu ficar. E eu escolhi guardar seu segredo, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Viver com Benjamin exigiu uma reestruturação completa da minha vida e rotinas. O galpão se tornou seu lar permanente e passei meses tornando-o mais habitável para ele. Isolei as paredes com fibra de vidro para o inverno que se aproximava. Instalei um grande fogão a lenha para aquecimento, criando um sistema de ventilação que permitiria que a fumaça escapasse sem ser visível de longe. Construí divisórias internas que criavam espaços separados, onde Benjamin poderia se mover sem ser visto das janelas ou aberturas. O maior desafio logístico era a comida. Benjamin era enorme, provavelmente pesando cerca de 300 quilos, e precisava de uma quantidade imensa de calorias todos os dias. Sua dieta era onívora. Ele comia carne, peixe, frutas, vegetais, nozes, basicamente qualquer coisa comestível. Mas eu não podia simplesmente ir ao mercado e comprar comida suficiente para 2 pessoas, sem levantar suspeitas sobre por que um homem solteiro que vivia sozinho precisava de tanta comida. Tive que me tornar criativo e estratégico. Comecei a caçar com muito mais frequência, dizendo às pessoas da cidade que estava vendendo carne de veado e alce para restaurantes em Missoula para explicar por que estava comprando tanta munição. Expandi drasticamente minha horta, plantando fileiras e mais fileiras de batatas, cenouras, abóboras, milho, dizendo a quem perguntasse que era um novo hobby que eu havia descoberto. Eu dirigia para diferentes cidades para fazer minhas compras de supermercado, revezando entre lojas em um raio de 100 milhas para que nenhum funcionário notasse o quanto eu estava comprando regularmente. Cada aspecto da minha vida exigia esse planejamento cuidadoso para evitar chamar a atenção. Benjamin se adaptou notavelmente bem à sua nova vida em cativeiro. Ele era naturalmente noturno, o que ajudava imensamente. Dormia durante a maior parte do dia, quando eu estava trabalhando, e ficava ativo à noite, quando não havia risco de ser descoberto. Eu passava minhas noites no galpão com ele, depois de terminar meus trabalhos de eletricista do dia, e desenvolvemos rotinas que pareciam quase domésticas, quase como se fôssemos colegas de quarto, em vez de 2 espécies completamente diferentes. O fascínio de Benjamin por objetos humanos nunca diminuiu. Eu lhe trazia livros e revistas, e embora ele não pudesse ler, ele estudava as imagens por horas, particularmente fascinado por fotografias de outros animais, paisagens e, curiosamente, por imagens de pessoas. Eu tinha um rádio velho no galpão e descobri que Benjamin adorava música, especialmente música clássica e jazz, que pareciam acalmá-lo quando estava agitado ou inquieto. Quando a MTV começou a ganhar popularidade, trouxe uma pequena televisão preto e branco com uma antena interna, e Benjamin ficou absolutamente hipnotizado pelas imagens em movimento.
Ele passava horas olhando para a tela, a cabeça inclinando-se de um lado para o outro, como se estivesse tentando entender como a mágica das imagens capturadas funcionava. Você, provavelmente, é o único Bigfoot em toda a história que já viu videoclipes do Duran Duran e do Michael Jackson. Eu disse a ele uma noite no início de 1983, observando-o olhar para a tela com admiração infantil em seus olhos expressivos. Benjamin fez um som que aprendi a reconhecer como seu equivalente a riso ou diversão. Um tipo de bufo suave, seguido por um aceno de cabeça que parecia indicar prazer ou entretenimento. Mas houve momentos assustadores, especialmente naqueles primeiros anos, quando eu ainda estava aprendendo a manter o segredo de forma eficaz. Em novembro de 1982, uma forte tempestade de neve danificou parte do telhado do galpão, criando um vazamento que precisava ser consertado antes que o inverno se instalasse completamente. Eu não podia fazer isso sozinho. O trabalho exigia pelo menos 2 pessoas. Então, tive que contratar 2 trabalhadores de construção da cidade para me ajudar. Isso significava que Benjamin tinha que se esconder no sótão do galpão por 2 dias inteiros, enquanto os homens trabalhavam lá embaixo. Construí uma espécie de esconderijo temporário usando lonas velhas e pilhas de madeira armazenada, criando um espaço onde Benjamin pudesse permanecer oculto. Fiquei com ele o tempo todo que os trabalhadores estiveram lá, dizendo a eles que eu precisava organizar coisas no sótão enquanto eles trabalhavam. Só mais um pouco, eu sussurrava para Benjamin enquanto ouvíamos os martelos batendo acima e as vozes dos homens conversando. Fique absolutamente quieto, não faça nenhum som. Sei que é desconfortável, mas é só por mais um tempinho. O autocontrole de Benjamin era extraordinário. Ele permaneceu completamente imóvel por horas, mal respirando, compreendendo instintivamente que qualquer som poderia trair sua presença. Quando os trabalhadores finalmente terminaram e foram embora, e eu pude remover as coberturas, Benjamin estava rígido e claramente desconfortável, mas não havia feito um único ruído que pudesse tê-lo denunciado. Em março de 1983, tivemos outro susto que me aterrorizou. Um grupo de caminhantes se perdeu nas montanhas durante uma tempestade de primavera e acabou vagando pela minha propriedade. Eram 4 pessoas, 2 casais jovens de Seattle, que claramente não tinham experiência em áreas selvagens de verdade. Eu os encontrei perto da estrada que levava à minha casa, confusos e assustados, e os ajudei a se orientar, dando-lhes direções de volta à trilha principal e oferecendo meu telefone para ligarem para seus amigos que deviam estar preocupados. Enquanto estavam em minha casa usando o telefone e se aquecendo com café, um deles perguntou sobre o galpão, dizendo que parecia uma estrutura interessante e perguntando se podia vê-lo. É só um depósito, eu disse rapidamente. Ferramentas velhas e equipamentos do meu avô. Nada interessante mesmo. Além disso, está trancado e não me lembro onde coloquei a chave. Enquanto dizia isso, eu podia ver o galpão pela minha janela e sabia que Benjamin estava lá dentro, provavelmente acordado pelas vozes desconhecidas, provavelmente aterrorizado de que seu refúgio estivesse prestes a ser invadido. Os caminhantes finalmente foram embora depois de se aquecerem e fazerem suas ligações, mas passei o resto daquele dia tremendo com o quão perto havíamos chegado do desastre. Naquela noite, quando fui ver Benjamin, ele fez gestos que indicavam claramente que tinha ouvido as vozes, que tinha ficado com medo. Sinto muito, eu disse. Sei que você deve ter ficado aterrorizado, mas eu não podia deixá-los entrar. Nunca deixarei ninguém te encontrar, eu prometo. Benjamin colocou a mão na minha cabeça suavemente, um gesto que ele havia começado a usar para indicar compreensão e gratidão.
Os anos passaram e Benjamin e eu entramos em um ritmo previsível. Aprendi mais sobre ele do que provavelmente qualquer cientista jamais sonhou ser. Possível aprender sobre sua espécie. Sua força era incrível. Uma vez o vi levantar uma viga de madeira de 180 quilos com uma só mão e movê-la como se não pesasse nada. Sua agilidade era notável, apesar de seu tamanho maciço e sua claudicação. Ele conseguia subir ao sótão do galpão em segundos, usando as vigas de suporte como escada. Seus sentidos eram dramaticamente superiores aos meus. Ele podia ouvir minha caminhonete vindo pela estrada de terra a mais de 1,5 quilômetros de distância. Podia sentir o cheiro de um animal se aproximando da propriedade muito antes que eu pudesse vê-lo. Sua visão noturna era perfeita. Ele conseguia navegar pelo galpão na escuridão total sem dificuldade. Mas o que mais me impressionava era sua complexidade emocional. Benjamin sentia alegria claramente, fazendo sons felizes quando eu trazia suas comidas favoritas ou quando lhe mostrava algo novo. Ele sentia tristeza. Eu podia ver em seus olhos durante as longas noites de inverno, quando o vento uivava lá fora e ele olhava pelas frestas nas paredes para a floresta que não podia mais explorar livremente. Ele sentia medo quando ouvia vozes desconhecidas ou sons de veículos se aproximando. E, mais notavelmente, ele sentia afeto e o expressava de maneiras surpreendentemente semelhantes a como um humano faria. Ele também tinha senso de humor. Às vezes, escondia minhas ferramentas como uma brincadeira, depois fazia aquele som de diversão quando me via procurando por elas, confuso. Ele podia ser brincalhão, gentil, atencioso. Em 1985, fiz minha primeira grande modificação na propriedade, projetada especificamente para melhorar a qualidade de vida de Benjamin. Disse às pessoas na cidade que estava construindo um grande galpão de armazenamento conectado ao galpão principal, mas, na verdade, estava criando um túnel subterrâneo que conectaria o galpão a uma área da floresta onde Benjamin poderia sair com segurança à noite sem ser visto. Levei 8 meses de trabalho, cavando o túnel manualmente durante as noites e fins de semana, reforçando-o com madeira e depois com concreto, garantindo que fosse grande o suficiente para Benjamin passar confortavelmente. O túnel tinha 9 metros de comprimento e se abria em um recinto de aproximadamente 1/3 de acre, que cerquei com uma cerca de 4 metros de altura, disfarçada para parecer crescimento natural da floresta, pelo uso de galhos entrelaçados e vegetação plantada estrategicamente. Na primeira noite em que Benjamin saiu pelo túnel para o recinto, ele ficou parado sob o céu aberto por quase 1 hora, simplesmente olhando para as estrelas, que não via há 3 anos. Fiquei na entrada do túnel, observando-o, e juro que vi lágrimas em seus olhos quando ele finalmente se virou para me olhar. Sei que não é o mesmo que a liberdade real, eu disse em voz baixa. Sei que você ainda está preso, mas pelo menos pode sentir o vento, ver as estrelas, estar entre árvores de verdade, mesmo que não possa vagar livremente por elas. Benjamin caminhou até mim e me abraçou, algo que ele nunca havia feito antes, seus longos braços me envolvendo completamente, segurando-me com uma gentileza notável, considerando sua força. Foi um momento que nunca esquecerei. Este ser maciço e poderoso, expressando gratidão da maneira mais humana possível. Em 1987, havíamos desenvolvido um sistema de comunicação ainda mais sofisticado. Eu criei um conjunto de cartões ilustrados, centenas deles, com desenhos simples representando objetos, ações, emoções, conceitos. Passei meses ensinando Benjamin a associar as imagens com significados, e sua capacidade de aprendizado era espantosa. Em poucos meses, ele conseguia usar os cartões para comunicar ideias complexas, apontando para sequências de cartões para formar frases básicas.
Ele aprendeu números até 20, aprendeu a entender o conceito de tempo quando eu lhe mostrava mostradores de relógio para explicar quando eu voltaria de um trabalho. Ele até compreendeu conceitos abstratos como antes e depois, mais e menos, mesmo e diferente. Você é mais inteligente que metade das pessoas que eu conheço. Eu disse a ele uma tarde, enquanto ele identificava corretamente uma sequência complexa de cartões que eu havia arranjado para testar sua compreensão. Se o mundo científico soubesse do que você é capaz, de como você pensa e sente, isso revolucionaria completamente nossa compreensão da inteligência e da consciência. Mas era exatamente por isso que o mundo não podia saber sobre ele. Os sustos e os momentos de perigo continuaram ao longo dos anos. Em 1988, uma equipe de pesquisa da Universidade de Montana estava realizando um estudo sobre populações de lobos na área e solicitou permissão para colocar câmeras de armadilha na minha propriedade. Tive que recusar educadamente, dizendo que valorizava minha privacidade e não queria pessoas desconhecidas entrando e saindo da minha terra. O pesquisador principal tentou me pressionar, explicando a importância de seu estudo, mas me mantive firme. Essa recusa provavelmente me fez parecer um eremita paranoico, mas era melhor isso do que arriscar que uma câmera de armadilha capturasse imagens de Benjamin em seu recinto noturno. Em 1990, os valores das propriedades na região começaram a aumentar drasticamente quando os ricos da Califórnia descobriram Montana como um local de férias da moda. Desenvolvedores começaram a comprar grandes extensões de terra para subdividir em propriedades de férias. Um corretor de imóveis particularmente persistente começou a me visitar regularmente, oferecendo somas cada vez maiores pela minha propriedade. Sr. Chen, ele me disse durante sua quarta visita, estou lhe oferecendo $400 mil por 60 acres de floresta. Isso é mais dinheiro do que você provavelmente ganhará em 10 anos como eletricista. Você poderia se aposentar, mudar-se para algum lugar quente, viver confortavelmente o resto da sua vida. Não está à venda, respondi firmemente. Esta terra pertenceu ao meu avô, ele a deixou para mim e ficarei com ela até morrer. Nenhuma quantia de dinheiro vai mudar isso. Mas ele continuou voltando, a cada poucos meses com uma nova oferta, cada vez mais alta. Em 1992, ele estava oferecendo quase $500 mil. Quando finalmente lhe disse que, se ele voltasse mais uma vez, eu chamaria a polícia por assédio, ele finalmente entendeu a mensagem. Benjamin era mais importante do que qualquer quantia de dinheiro que eu pudesse imaginar. À medida que os anos 90 avançavam, comecei a me preocupar seriamente com o futuro a longo prazo. Eu estava no final dos meus 30 anos, ainda saudável e capaz, mas nem sempre seria assim. O que aconteceria com Benjamin quando eu envelhecesse, quando não pudesse mais realizar o trabalho físico necessário para mantê-lo? O que aconteceria quando eu morresse e não houvesse ninguém para cuidar dele? Benjamin vivia em cativeiro há quase uma década. Havia perdido qualquer habilidade de sobrevivência na natureza que pudesse ter tido. Ele dependia completamente de mim para comida, abrigo, proteção. Comecei a economizar dinheiro agressivamente, guardando cada dólar extra que ganhava com meus trabalhos de eletricista. Comprei propriedades vizinhas quando ficaram à venda, mesmo que isso me endividasse. Outros 50 acres em 1993, mais 40 em 1995. Um lote adicional de 30 acres em 1997. Em 1998, eu possuía quase 200 acres de floresta contínua, criando uma zona de amortecimento maciça entre Benjamin e qualquer vizinho curioso ou visitante acidental. Também comecei a documentar tudo meticulosamente.
Comprei dezenas de cadernos e comecei a manter registros diários detalhados. Como cuidar de Benjamin, suas necessidades dietéticas específicas, seus problemas de saúde. Ele desenvolveu artrite severa na perna, que havia sido presa e precisava de um controle cuidadoso da dor. Suas preferências. Ele amava maçãs, mas odiava laranjas. Adorava ouvir música de piano, mas ficava agitado com guitarras elétricas altas. Suas rotinas e ritmos. Se algo acontecesse comigo, pensei, quem encontrasse esses cadernos, pelo menos saberia como cuidar dele adequadamente. Benjamin parecia perceber minhas preocupações com o futuro. Numa tarde de 1998, 16 anos depois de tê-lo encontrado, ele fez algo que nunca esquecerei. Usando os cartões de imagens que usávamos há anos, ele criou uma sequência que me comoveu até as lágrimas. Ele colocou um cartão que mostrava uma imagem minha que eu havia desenhado, depois um cartão com sua imagem, depois um cartão que mostrava uma casa e, finalmente, um cartão com um coração. Você e eu, lar, amor, interpretei. Este é o nosso lar, somos família, nos amamos. Benjamin assentiu enfaticamente, depois fez algo mais. Apontou para mim, colocou a mão sobre o próprio coração e estendeu essa mão em minha direção. Seu gesto de gratidão e afeto mais profundo que ele desenvolveu ao longo dos anos. Meu amigo, eu disse, com a voz embargada pela emoção. Somos família. Você está preso comigo por um longo tempo, até que um de nós deixe este mundo. À medida que nos aproximávamos da virada do milênio, o mundo se preocupava com o bug do milênio e o possível colapso dos sistemas de computador. Eu me preocupava com coisas diferentes, mais pessoais. Benjamin estava na meia-idade, provavelmente com cerca de 42 anos, com base em minhas melhores estimativas de sua condição física e níveis de energia. Eu tinha 38. Havíamos passado 16 anos juntos, mais de um terço de nossas vidas, escondidos do mundo, criando nosso próprio pequeno universo secreto naquele galpão e no recinto da floresta que o cercava. Eu havia sacrificado qualquer chance de uma vida convencional por isso. Não havia esposa, não havia filhos, não havia amizades próximas de verdade, porque manter o segredo de Benjamin significava manter todos a uma certa distância. Eu não podia convidar pessoas para minha propriedade, não podia explicar por que precisava de tanto tempo sozinho, não podia arriscar que alguém se aproximasse demais e descobrisse a verdade. Minha existência inteira girava em torno de proteger Benjamin, prover para ele, mantê-lo seguro e escondido do mundo que o transformaria em um espetáculo ou um objeto de estudo. Mas, vendo Benjamin na véspera de Ano Novo de 1999, sentado pacificamente no galpão, ouvindo uma sinfonia de Beethoven no rádio, enquanto o mundo esperava a virada do milênio, eu soube que havia tomado a decisão certa todos aqueles anos atrás. O mundo poderia ver Benjamin como um monstro, uma curiosidade, um espécime científico valioso, mas eu o via como o que ele realmente era, uma pessoa, diferente de mim, certamente em forma e biologia, mas uma pessoa pensante, sensível, que sentia emoções, que tinha preferências, medos e esperanças, que merecia dignidade, segurança e bondade. E eu continuaria a protegê-lo, não importando o custo pessoal, pelo tempo que ambos vivêssemos. Os anos 2000 trouxeram novos desafios que eu não havia antecipado completamente. A tecnologia avançava a um ritmo que tornava cada vez mais difícil manter segredos de qualquer tipo. As imagens de satélite se tornaram mais detalhadas e mais acessíveis ao público. O Google Earth foi lançado em 2005 e, de repente, qualquer pessoa com uma conexão à internet podia ver fotografias aéreas de qualquer propriedade, incluindo a minha. Fiquei quase paranoico com o que poderia ser visível de cima.
Construía estruturas de telhado adicionais sobre partes do recinto ao ar livre, fazendo-as parecer extensões naturais da copa da floresta em vez de construções humanas. Plantei árvores de crescimento rápido estrategicamente para bloquear linhas de visão de certos ângulos. Até pesquisei sobre tecnologia de imagem térmica depois de ler um artigo sobre como os caçadores a estavam usando, preocupado que alguém pudesse sobrevoar minha propriedade com câmeras térmicas e detectar a assinatura de calor distinta de Benjamin. O mundo está ficando menor. Eu disse a Benjamin uma tarde em 2006, mais conectado, mais difícil de manter qualquer coisa privada. Todo mundo tem câmeras em seus telefones agora, há satélites tirando fotos do espaço. Há a internet, onde as pessoas compartilham informações instantaneamente com milhões de pessoas. Temos que ser mais cuidadosos do que nunca. Benjamin, agora com seus 40 e poucos anos, segundo minha estimativa, assentiu lentamente. Seu pelo havia começado a mostrar fios grisalhos ao redor do rosto e ombros, e seus movimentos eram notavelmente mais rígidos do que haviam sido 2 décadas antes. A artrite em sua perna ferida o incomodava mais a cada ano que passava, especialmente durante o frio do inverno, quando as temperaturas em Montana podiam cair bem abaixo de 0. Eu tinha 44 anos então, e também comecei a sentir minha idade. Anos de trabalho como eletricista subindo escadas, agachando-me em espaços apertados, carregando equipamentos pesados, cobraram seu preço nas minhas costas e joelhos. Eu me preocupava com o que aconteceria quando a manutenção física da propriedade se tornasse demais para mim, quando eu não conseguisse mais carregar os sacos de 25 quilos de comida da minha caminhonete para o galpão, quando os reparos necessários se tornassem fisicamente exigentes demais para eu lidar sozinho. Em 2007, tomei uma decisão que me aterrorizou, mas parecia necessária. Eu precisava de ajuda, mas não podia confiar em estranhos. Procurei minha sobrinha, Sarah Chen, filha do meu irmão mais novo, que tinha 26 anos e trabalhava como bióloga de vida selvagem para o Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Montana. Sarah sempre foi brilhante, compassiva e, o mais importante, era família. Se alguém pudesse entender e guardar este segredo, seria ela. Eu a convidei para me visitar por uma semana em agosto de 2007. Em seu 4º dia lá, depois de termos passado um tempo nos reconectando e eu ter avaliado seu caráter novamente, decidi arriscar. Sarah, eu disse, preciso te mostrar algo que vai mudar completamente sua compreensão do mundo. Mas antes que eu te mostre, preciso que você me prometa uma coisa. Você nunca pode contar a ninguém sobre isso, nem a seus pais, nem a seus amigos, nem a seus colegas de trabalho, absolutamente ninguém. Se você não puder fazer essa promessa com certeza absoluta, paramos aqui e nunca mais falamos sobre isso. A expressão de Sarah ficou séria. Tio Marcos, você está me assustando. Você está com problemas? É algo ilegal. Estou protegendo algo muito importante. Algo que, se descoberto, atrairia a atenção indesejada que destruiria o que construí aqui. É algo extraordinário, Sarah, mas preciso saber que posso confiar em você completamente antes de te mostrar. Sarah me olhou nos olhos por um longo momento, depois assentiu. Você pode confiar em mim, tio Marcos. Eu prometo, seja o que for, guardarei seu segredo. Eu a levei ao galpão. Benjamin estava em seu recinto ao ar livre, que ele podia acessar pelo túnel. Era final de tarde e ele geralmente saía por volta daquela hora. Eu havia dito a Benjamin naquela manhã, usando nossos cartões de imagens, que alguém que eu conhecia viria, alguém de confiança, e que ele precisava ficar calmo e não se assustar. Quando Sarah viu Benjamin parado sob as árvores do recinto, ela literalmente caiu para trás, tropeçando nos próprios pés em choque. Que diabos é isso? Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Isso é impossível.
Isso é um Bigfoot. Um maldito Bigfoot. Tio Marcos, o quê? Como... Quando? O nome dele é Benjamin, eu disse calmamente. Eu o encontrei em 1982, preso em uma armadilha de urso, morrendo. E tenho-o protegido desde então. 25 anos, Sarah. Ele vive aqui há 25 anos. Sarah não conseguia formar palavras coerentes. Apenas olhava de boca aberta, enquanto Benjamin nos observava com olhos cautelosos. Ele é incrivelmente inteligente, Sarah. Tão inteligente quanto você ou eu. Ele entende inglês, se comunica por gestos e cartões com imagens. Ele é gentil e amável. Ele também está apavorado agora porque há um estranho aqui. Então preciso que você respire fundo e se acalme para que possamos fazer isso direito. Levou quase 2 horas para Sarah processar completamente o que estava vendo. Ela fez centenas de perguntas que respondi pacientemente e por completo. Gradualmente, à medida que as horas passavam e Benjamin começou a relaxar ao ver que Sarah não era uma ameaça, ela começou a compreender a magnitude do que eu havia mantido em segredo por 1/4 de século. Tio Marcos, ela finalmente disse, enquanto nos sentávamos do lado de fora do recinto, observando Benjamin explorar entre as árvores com sua claudicação característica. Você entende o que isso significa? Esta é potencialmente a descoberta zoológica mais importante da história humana. Os cientistas, eles o trancariam, interrompi. Eles o estudariam como um animal de laboratório, tirariam cada pingo de dignidade que lhe resta, o transformariam em um espetáculo para o mundo boquiaberto. Eles destruiriam tudo o que construímos aqui. É por isso que ninguém pode saber, Sarah. Nunca. Entenda, Benjamin é uma pessoa, não um espécime. Ele tem direitos, mesmo que a lei não os reconheça. Ele tem sentimentos e medos e merece viver em paz, não em um zoológico ou instalação de pesquisa. Sarah passou o resto daquela semana conhecendo Benjamin, observando-o, maravilhada com sua inteligência e emocionalidade. Quando ela foi embora, ela entendia por que eu havia guardado o segredo. Ela prometeu ajudar, estar lá se algo acontecesse comigo, assumir o cuidado de Benjamin se necessário. Ela também prometeu nunca contar a ninguém, nem mesmo a seu próprio pai, meu irmão. Obrigado, eu disse quando ela partiu. Você acabou de se tornar responsável pelo maior segredo do mundo. Não muita gente pode dizer isso. Não vou te decepcionar, tio Marcos, ela respondeu. Nem a Benjamin. Cuidarei dele se algo acontecer com você. Eu prometo. Saber que Sarah sabia foi tanto um alívio tremendo quanto uma nova fonte de ansiedade. Mas, à medida que os anos passaram e ela manteve sua palavra, visitando regularmente para ajudar com o trabalho mais pesado e a compra de suprimentos, eu soube que havia tomado a decisão certa. Em 2008, fiz 46 anos e Benjamin provavelmente tinha cerca de 51. Ambos estávamos desacelerando notavelmente, mas nossas rotinas permaneciam estáveis. Benjamin tinha seu tempo ao ar livre todas as noites, suas refeições regulares, sua música e televisão. Eu havia atualizado para um aparelho de DVD e Benjamin desenvolveu filmes favoritos que assistia repetidamente. Ele amava particularmente documentários sobre a natureza e acho que sentia uma profunda falta do mundo selvagem que um dia conhecera. Mas aquele ano trouxe uma crise que quase o perdi. Em outubro de 2008, durante uma de suas visitas regulares, Sarah notou que Benjamin estava se movendo de forma estranha, respirando com dificuldade. Tio Marcos, ela disse com urgência, algo está errado. Veja como ele está respirando. A cor dele não está boa. Acho que ele está muito doente. Benjamin estava ofegante, claramente lutando para respirar. Sua pele visível ao redor dos olhos e boca parecia acinzentada, e ele parecia desorientado, andando em pequenos círculos em vez de se mover com propósito. Acho que é pneumonia,
eu disse, sentindo o pânico crescer no meu peito. Ou talvez o coração dele. Deus, Sarah, não sei o que fazer. Não posso levá-lo a um veterinário. Não posso chamar um médico. Que diabos eu faço? Sarah pensou rapidamente. Eu conheço alguém. Uma colega de trabalho, a doutora Jennifer Hayes. Ela é veterinária de vida selvagem. Trabalha com animais grandes, ursos, alces. Ela é discreta e não faz perguntas incômodas. Deixe-me ligar para ela, Sarah. Não. Comecei a objetar, mas Sarah me interrompeu firmemente. Se não fizermos algo, Benjamin vai morrer. Ele pode morrer esta noite. Confie em mim nisso, tio Marcos. Confie no meu julgamento. A doutora Jennifer Hayes chegou na manhã seguinte, acreditando que estava vindo para tratar um grande animal exótico que o tio de uma colega tinha ilegalmente. Sarah havia sido deliberadamente vaga em sua descrição por telefone. Quando a doutora Hayes viu Benjamin, ela ficou completamente imóvel, por pelo menos 1 minuto inteiro, seu rosto passando por uma série de expressões. Choque, incredulidade, admiração, medo. Isso não é possível, ela finalmente sussurrou. Isso não pode ser real. Estou alucinando. Alguém drogou meu café esta manhã. É real. E ele está morrendo, eu disse. Você pode ajudá-lo, por favor? A doutora Hayes, para seu enorme crédito, recuperou-se rapidamente de seu choque inicial e entrou em modo profissional. Ela examinou Benjamin minuciosamente, enquanto ele estava doente demais para se assustar com essa nova estranha. Seu diagnóstico foi pneumonia severa, mas tratável se agíssemos rápida e agressivamente. Ele precisa de antibióticos fortes, suporte respiratório. Preciso monitorá-lo de perto por pelo menos 2 semanas, disse ela. Eu posso fazer isso, posso tratá-lo, mas vocês dois, ela apontou para Sarah e para mim, me devem cada maldito detalhe sobre como isso aconteceu, como você teve um Bigfoot vivendo em sua propriedade por décadas sem que ninguém soubesse. Tratamos Benjamin por 3 semanas intensivas. A doutora Hayes visitava diariamente, trazendo medicamentos, equipamento de monitoramento, tudo o que era necessário. A febre de Benjamin finalmente cedeu no 7º dia. E no 12º dia, ele estava respirando normalmente de novo, embora ainda fraco. A doutora Hayes recusou qualquer pagamento, dizendo que a experiência em si era compensação mais do que suficiente. É absolutamente extraordinário, ela me disse enquanto arrumava seu equipamento após a visita final. Fisiologicamente, ele é semelhante aos grandes primatas, mas com adaptações únicas fascinantes. Sua capacidade pulmonar é maciça, provavelmente uma adaptação para grandes altitudes. Seu sistema cardiovascular é incrivelmente eficiente. E Marcos, ele confia em você completamente. O vínculo entre vocês dois é algo que nunca testemunhei entre humano e animal. Ele não é um animal. Corrigi gentilmente. Ele é uma pessoa. Diferente sim, mas uma pessoa com pensamentos, sentimentos e consciência. A doutora Hayes assentiu lentamente. Sim, eu posso ver isso agora. Depois de passar um tempo com ele, eu definitivamente posso ver isso. Ela se tornou parte do nosso círculo de confiança. 3 pessoas no mundo inteiro que sabiam sobre Benjamin, e todas comprometidas em protegê-lo. Os anos 2010 trouxeram mais mudanças. Fiz 54 anos em 2016, oficialmente na minha meia-idade tardia, e podia sentir isso em cada articulação. Minhas costas doíam constantemente, meus joelhos estalavam quando eu subia escadas, e eu tive um ataque cardíaco leve em 2014 que me assustou profundamente sobre minha mortalidade. Benjamin estava em seus 50 e tantos anos, movendo-se cada vez mais devagar, dormindo mais horas a cada dia, comendo menos. Éramos ambos homens velhos agora, e ambos sabíamos que nosso tempo juntos era limitado.
Sarah visitava com mais frequência, agora casada com um homem chamado Tom, que trabalhava como guarda florestal. Sarah finalmente contou a Tom sobre Benjamin em 2015, depois que se casaram. E Tom, após o choque inicial previsível, integrou-se ao nosso círculo secreto. Tom ajudava com a manutenção da propriedade que estava se tornando demais para mim fisicamente. A doutora Hayes também se tornou uma visitante regular, monitorando a saúde de Benjamin à medida que ele envelhecia, documentando tudo cientificamente, mas mantendo estritamente confidencial toda a informação. Tio Marcos, Sarah me disse um dia em 2017, enquanto revisava meus extensos cadernos de anotações sobre Benjamin, você manteve registros incrivelmente detalhados por 35 anos. Estes são dados inestimáveis sobre uma espécie desconhecida. Mesmo que Benjamin seja o último de sua espécie, esta informação poderia ser cientificamente revolucionária. Nenhuma publicação enquanto ele estiver vivo, eu disse firmemente. Nada que possa levar as pessoas aqui. Depois que nós dois morrermos, você pode decidir o que fazer com toda essa informação, mas não antes. Eu entendo, mas tio Marcos, Sarah perguntou cuidadosamente, e se ele não for o último? E se houver outros por aí que poderiam se beneficiar do que você aprendeu sobre seus cuidados, suas necessidades, sua psicologia? Era uma pergunta que me atormentara por décadas. Se havia outros como Benjamin se escondendo na vasta natureza da América do Norte, meu conhecimento poderia ajudá-los de alguma forma, mas o risco era grande demais. Revelar o que eu sabia significava revelar a existência de Benjamin, e eu lhe prometera há 35 anos que o manteria seguro, não importava o quê. Em 2018, a saúde de Benjamin começou a declinar mais notavelmente. Ele estava comendo muito menos, movendo-se com grande dificuldade, passando a maior parte do tempo dormindo na cama especialmente construída que havíamos feito para ele. Essencialmente uma grande plataforma com colchões grossos que podiam suportar seu peso enquanto o mantinham confortável. A doutora Hayes o examinou extensivamente e me deu a notícia que eu temia, mas esperava. Ele está morrendo, Marcos. Ela disse gentilmente. Não imediatamente, necessariamente, mas seus sistemas estão se desligando gradualmente. É a velhice. Ele pode ter mais alguns anos, ou pode ser meses. Não há como saber com certeza. Sentei-me com Benjamin naquela tarde, minha mão em seu ombro maciço, ambos velhos e cansados, enfrentando o fim inevitável. Você teve uma boa vida, eu disse a ele. Segura, confortável, você foi amado. Isso é mais do que muitos conseguem neste mundo. Espero que você não se arrependa de ter ficado aqui comigo todos esses anos, em vez de estar livre na floresta. Benjamin colocou a mão sobre a minha, depois apontou para os cartões de imagens que ainda usávamos depois de todos esses anos. Ele apontou para o cartão que me representava, depois para o que o representava, depois para o símbolo do coração que significava amor ou família. Sem arrependimentos, família, amor. Sim, eu disse com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, eu também não tenho arrependimentos, amigo. Nenhum. Benjamin viveu mais do que a doutora Hayes previu inicialmente. Ao longo de 2019 e em 2020, enquanto o mundo lidava com a pandemia de Covid-19, Benjamin e eu lidávamos com nossa própria crise privada de envelhecimento e mortalidade. O isolamento que todos os outros experimentaram de repente durante a pandemia não era novidade para nós. Estávamos isolados juntos há 38 anos. A pandemia, na verdade, nos ajudou de certa forma. Com menos pessoas visitando áreas remotas e mais pessoas ficando em casa, havia menos risco de descoberta acidental. Sarah e Tom se mudaram para uma das casas na minha propriedade, para me ajudar com o cuidado diário de Benjamin, dizendo a todos que estavam ajudando seu tio idoso durante o lockdown.
O mundo de Benjamin havia se reduzido apenas ao galpão agora. Ele não tinha mais forças para navegar pelo túnel até seu recinto ao ar livre. Sua artrite era tão severa que se mover era claramente doloroso, mesmo com os medicamentos que a doutora Hayes lhe fornecia. Ele passava quase todo o tempo em sua cama, mas sua mente permanecia surpreendentemente afiada. Ele ainda gostava de sua música, ainda assistia a documentários sobre a natureza na TV que havíamos montado onde ele podia ver da cama, ainda se comunicava conosco por gestos e seus cartões de imagens, embora seus movimentos fossem muito mais lentos e deliberados. Em julho de 2020, fiz 58 anos. Benjamin provavelmente tinha cerca de 63 ou 64 anos. Estávamos juntos há 38 anos. Mais da metade da minha vida, mais da metade da dele. Você se lembra de quando nos conhecemos? Perguntei a ele uma tarde, enquanto estávamos sentados juntos no galpão. Você estava preso naquela maldita armadilha, morrendo, e eu era apenas um eletricista que não conseguia deixar uma criatura sofrer. Eu nunca planejei nada disso. Nunca imaginei que passaríamos quase 4 décadas juntos, escondidos do mundo. Benjamin fez um som suave, depois apontou para um cartão que mostrava 2 figuras juntas. Depois apontou para mim, para si mesmo, e colocou a mão sobre o coração. Irmãos, eu disse, compreendendo. Sim, nós nos tornamos irmãos. Não de sangue, mas por escolha. Ele assentiu lentamente, seus olhos ainda brilhantes e inteligentes, apesar da deterioração de seu corpo, cheios do que só posso descrever como amor profundo. Em novembro de 2020, Benjamin parou de comer regularmente. A doutora Hayes o examinou, mas não encontrou nada agudamente errado, apenas a falha geral dos sistemas que vem com a idade extrema. Ela aumentou seus analgésicos e o deixou o mais confortável humanamente possível. Podem ser dias, semanas ou possivelmente mais alguns meses, ela me disse em particular. Mas, Marcos, você precisa se preparar mentalmente e precisamos discutir o que acontece depois. Depois, repeti, entorpecido. Eu não me permitira pensar realmente no depois. O corpo dele, Marcos. Não podemos simplesmente enterrá-lo na floresta como um animal de estimação. Ele é cientificamente importante. O que ele representa, o que você documentou sobre ele por quase 40 anos. O mundo deveria saber eventualmente que ele existiu. Eu lhe prometi segredo, prometi proteção, eu disse. Como posso trair isso, mesmo depois que ele se for? Você lhe prometeu proteção enquanto ele estava vivo, disse a doutora Hayes gentilmente. Depois que ele se for, essa promessa muda, Marcos. O mundo merece saber que essas criaturas existiram, que uma delas confiou em um humano o suficiente para passar toda a sua vida com ele. Isso é importante. Sarah tinha uma perspectiva diferente. Tio Marcos, você escondeu Benjamin por quase 40 anos. Isso é um ato incrível de amor e proteção. Mas quando ele se for, você não acha que a história dele merece ser contada? Que o mundo merece saber o que ele realmente era. Não as lendas ou os mitos, mas a verdade real sobre sua inteligência, suas emoções, sua capacidade de amizade? O governo virá, eu disse. Eles levarão seu corpo, levarão todos os meus cadernos, classificarão tudo. A memória dele desaparecerá em algum cofre secreto em algum lugar. Não se nós controlarmos a narrativa, sugeriu Tom. Que tal documentarmos tudo primeiro? Fotografias, vídeos, amostras de DNA, e depois virmos a público imediatamente após ele falecer, tão ampla e publicamente que o governo não possa suprimir? Isso é perigoso, alertou a doutora Hayes. Marcos pode enfrentar consequências legais, abrigar uma espécie desconhecida sem permissão, ocultar informações das autoridades. Ele poderia perder sua propriedade, poderia enfrentar tempo de prisão.
Tenho 58 anos, eu disse. Eu vivi minha vida. Se contar a história de Benjamin me custar minha liberdade ou minha propriedade, talvez seja um preço que valha a pena pagar. Ele merece ser lembrado como mais do que uma lenda. Passamos o inverno de 2020 e a primavera de 2021 nos preparando. A doutora Reis tirou centenas de fotografias de Benjamin, documentando cada aspecto de seu físico, suas características únicas, seu espaço de vida, os cartões de imagens que usávamos para nos comunicar. Sarah e Tom gravaram vídeos de Benjamin se comunicando, respondendo a perguntas, demonstrando sua inteligência e personalidade. A doutora Reis coletou amostras de sangue, pelo e tecido para análise de DNA com um laboratório em que confiava. Organizei meus cadernos cronologicamente, quase 40 anos de anotações diárias sobre a vida, comportamento, saúde e emoções de Benjamin. Era a documentação mais completa da existência de um Bigfoot já compilada. Benjamin parecia entender o que estávamos fazendo. Ele cooperava com as fotografias e vídeos, até parecia se esforçar em seus dias bons para demonstrar suas habilidades de comunicação para as câmeras. Por que você acha que ele está bem com isso? Sarah me perguntou. Ele viveu escondido por quase 40 anos. Por que nos permitir documentar tudo agora? Porque ele sabe que está morrendo, eu disse. E acho que, em algum nível, ele quer ser lembrado. Ele quer que sua espécie seja conhecida, mesmo que ele acabe sendo o único que confirmaremos. No dia 8 de junho de 2021, a condição de Benjamin se deteriorou rapidamente. Todos nós nos reunimos no galpão. Eu, Sarah, Tom e a doutora Reis. Benjamin estava lutando para respirar, claramente com muita dor, apesar de toda a medicação que lhe havíamos dado. Ele está sofrendo? Perguntei à doutora Reis com a voz trêmula. Seus pulmões estão falhando, ela respondeu gentilmente. Não falta muito agora, Marcos. Sentei-me ao lado da cama de Benjamin, segurando sua mão maciça entre as minhas. Tudo bem, sussurrei. Tudo bem deixar ir, amigo. Você lutou o suficiente. Você viveu uma boa vida, foi amado, esteve seguro. Isso é tudo que alguém pode pedir. Os olhos de Benjamin se focaram em mim uma última vez. Ele apertou minha mão fracamente. Então, incrivelmente, ele vocalizou algo. Sua anatomia vocal nunca foi capaz de produzir fala humana clara, mas esses sons eram inconfundivelmente intencionais. Soava como Marcus, meu nome. Ele estava dizendo meu nome. Estou aqui, eu disse, com lágrimas escorrendo livremente agora. Estou aqui com você. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Benjamin fez um último som suave, apertou minha mão mais uma vez, e então sua respiração parou. O galpão ficou completamente silencioso, exceto pelos meus soluços e pelo choro silencioso de Sarah. Benjamin se fora. Ficamos com seu corpo por horas, nenhum de nós pronto para deixá-lo ainda. Quando finalmente amanheceu em 9 de junho de 2021, começamos o processo que havíamos planejado. A doutora Reis realizou um exame completo e coletou amostras finais de tecido para preservação a longo prazo. Sarah e Tom tiraram fotografias e medidas finais. Eu escrevi a última anotação em meu caderno. 9 de junho de 2021. Benjamin faleceu pacificamente aproximadamente às 2h37 da manhã, com sua família presente. Ele tinha aproximadamente 64 anos. Ele viveu comigo por 38 anos, 10 meses e 21 dias. O mundo perdeu algo insubstituível. Preservamos o corpo de Benjamin em uma unidade de armazenamento refrigerada que havíamos instalado, mantendo-o em temperatura constante enquanto fazíamos nossos próximos movimentos. De acordo com nosso plano, viríamos a público em etapas para maximizar o impacto e minimizar a chance de supressão.
Primeiro, Sarah e Tom publicaram sua documentação online, fotografias, vídeos, análises, em várias plataformas simultaneamente. Eles enviaram pacotes físicos para os principais meios de comunicação, revistas científicas e organizações criptozoológicas. Segundo, a doutora Hayes submeteu sua análise de DNA a uma revista de genética revisada por pares sob seu nome, detalhando as amostras de um hominídeo norte-americano anteriormente não identificado, sem ainda revelar a história completa. Terceiro, eu me preparei para dar uma entrevista a uma grande rede de notícias nacional, contando a história completa da vida de Benjamin e meus quase 40 anos protegendo-o. Lançamos tudo simultaneamente em 20 de junho de 2021, exatamente 12 dias após a morte de Benjamin. A resposta foi instantânea e completamente avassaladora. Em questão de horas, minha propriedade estava cercada por dezenas de vans de notícias, centenas de repórteres, veículos do governo e milhares de curiosos. Meu telefone tocou tão constantemente que finalmente tive que desconectá-lo da parede. A internet explodiu com um debate intenso. Seria isso real, finalmente? Um elaborado trote? A descoberta científica do século? Agentes federais chegaram na manhã de 21 de junho, exigindo acesso imediato aos restos de Benjamin e a toda a documentação. Eu os deixei entrar, mostrando-lhes tudo sem resistência. A agente principal, uma mulher de cerca de 40 anos, chamada diretora Angela Martinez, examinou o corpo de Benjamin por um longo tempo antes de finalmente falar. Sr. Chen, ela disse com uma voz cuidadosamente neutra. O senhor entende as implicações legais do que fez? Abrigar uma espécie desconhecida por quase 4 décadas, impedir o estudo científico apropriado, reter informações das autoridades federais. Eu entendo que protegi um ser inteligente e senciente de ser capturado, estudado como um animal de laboratório e transformado em um espetáculo público, respondi firmemente. Eu lhe dei uma vida de dignidade e segurança. Se isso é ilegal, então me processe. A diretora Martinez me olhou por um longo momento. Sr. Chen, há rumores sobre essas criaturas há mais de um século. Milhares de relatos de avistamentos, suposto conhecimento governamental encoberto, mas nunca evidências conclusivas. O que o senhor fez aqui foi fornecer prova absolutamente inegável. Este corpo, sua documentação de quase 40 anos, a evidência de DNA, tudo é completamente real e irrefutável. Isso vai mudar tudo. Bom, eu disse. Deveria. Benjamin merece ser conhecido. Sua espécie merece reconhecimento e proteção. Se houver outros por aí, talvez agora possamos protegê-los adequadamente, em vez de apenas negá-los. O senhor pode ter acabado de desencadear a maior crise antropológica e zoológica da história humana, disse a diretora Martinez. Espero que esteja preparado para todas as consequências. Tive 40 anos para me preparar, respondi. Estou pronto. Os meses seguintes à nossa revelação foram um caos completo e contínuo. Minha propriedade se tornou um local de pesquisa permanente, com cientistas, funcionários do governo e a mídia constantemente presentes. Dei centenas de entrevistas, mostrando meus cadernos detalhados, o galpão onde Benjamin viveu, os cartões de imagens que usamos para nos comunicar por quase 4 décadas. A análise de DNA confirmou o que a doutora Hayes havia documentado. Benjamin era, de fato, uma espécie de hominídeo anteriormente não identificada, geneticamente distinta, mas relacionada aos humanos modernos, posicionada evolutivamente em algum lugar entre os humanos modernos e espécies arcaicas extintas como os neandertais. A comunidade científica estava profundamente dividida entre aqueles completamente maravilhados com a descoberta e aqueles profundamente céticos de que algo assim pudesse ter permanecido oculto por tanto tempo.
Em janeiro de 2022, o governo federal classificou oficialmente a espécie de Benjamin como criticamente ameaçada, possivelmente extinta, e estabeleceu uma força-tarefa especial para investigar se existiam outras populações na natureza. Ofereceram-me imunidade total de processo em troca de cooperação total e consultas contínuas sobre quaisquer esforços de conservação. Eles querem que você os ajude a encontrar mais, disse Sarah enquanto revisávamos os documentos legais. Depois de quase 40 anos escondendo Benjamin, eles querem sua ajuda para procurar outros de sua espécie. Se houver outros por aí, eu disse, eles merecem proteção real e eficaz, não apenas segredo e negação. Benjamin viveu escondido, porque estava apavorado com os humanos. Talvez possamos criar um mundo onde sua espécie não precise viver com esse medo constante. Mas em fevereiro de 2022, a diretora Martinez retornou com uma revelação chocante. Senhor Chen, o que estou prestes a lhe dizer foi classificado por mais de 60 anos. O governo tem conhecimento das populações de Bigfoot desde o final dos anos 50. Temos os monitorado secretamente, protegido seus habitats discretamente e mantido um controle rígido sobre as informações para evitar exatamente o tipo de caos que sua revelação causou. Eu a encarei, sentindo uma raiva crescer dentro de mim. Vocês sabiam o tempo todo, eu disse lentamente. Enquanto eu passava quase 40 anos escondendo Benjamin, apavorado de que o encontrassem e o levassem, vocês já sabiam que essas criaturas existiam. Sabíamos que existiam na natureza em pequenos números, disse a diretora Martinez. Não tínhamos absolutamente nenhuma ideia de que alguém tinha um vivendo em sua propriedade por quase 4 décadas. Senhora Chen, a razão pela qual suprimimos a informação não foi para negar sua existência, mas para protegê-los de caçadores, caçadores de troféus e cientistas excessivamente entusiasmados que os teriam levado à extinção. Sua revelação colocou em risco significativo cada população restante. Então protejam-nos publicamente, eu disse com raiva. Façam com que seu habitat seja legalmente protegido. Apliquem penalidades severas por prejudicá-los. Parem de fingir que eles não existem e realmente façam algo eficaz. Não é tão simples. É sim. Vocês têm escondido a verdade para facilitar seus trabalhos, não para proteger realmente essas criaturas. Benjamin viveu por quase 40 anos em um galpão porque estava apavorado demais para ser livre. Isso não é proteção, é apenas um tipo diferente de prisão. O debate público se estendeu ao longo de 2022 e em 2023. Grupos ambientalistas pressionaram fortemente por proteção oficial sob a Lei de Espécies Ameaçadas. Organizações de caçadores argumentaram se o Bigfoot deveria ser considerado caça legal se fosse apenas mais um animal selvagem. Filósofos e eticistas debateram se uma espécie tão semelhante aos humanos deveria ter direitos legais como pessoas. O corpo de Benjamin permaneceu sob custódia federal, sendo estudado por várias equipes de pesquisa independentes. Eles confirmaram tudo o que eu havia documentado por quase 40 anos. Sua inteligência é excepcional, suas adaptações físicas únicas, sua clara capacidade para emoções complexas e comunicação sofisticada. Alguns cientistas proeminentes propuseram que ele fosse exibido no Smithsonian como um monumento a uma espécie anteriormente desconhecida. Outros argumentaram que seus restos deveriam ser devolvidos à natureza, enterrados na floresta de onde ele foi tirado 40 anos atrás. Lutei por esta última opção com cada fibra do meu ser. Benjamin viveu toda a sua vida adulta se escondendo para evitar ser um espetáculo. Eu disse em todas as entrevistas e audiências: vocês não o transformarão em um na morte. Ele merece dignidade mesmo agora.
Em setembro de 2023, um acordo foi finalmente alcançado após meses de negociações. Os restos de Benjamin seriam cremados e suas cinzas espalhadas nas montanhas Bitterroot, perto de onde eu o encontrei originalmente. Uma pequena porção de amostras de tecido seria preservada para a pesquisa genética futura. Meus cadernos e documentação seriam arquivados no Smithsonian, disponíveis para pesquisadores qualificados, mas não sensacionalizados para exibição pública. A cerimônia foi realizada em 1º de outubro de 2023, exatamente 41 anos e 2 meses depois que encontrei Benjamin preso naquela clareira da floresta. Sarah e Tom, a doutora Hayes e eu, juntamente com um pequeno grupo de cientistas e funcionários do governo que haviam trabalhado no caso, caminhamos até o local. Levei as cinzas de Benjamin em uma caixa de madeira simples que fiz em minha oficina, um último projeto para meu velho amigo. Quando chegamos ao local onde o encontrei tantos anos atrás, abri a caixa e comecei a espalhar as cinzas entre as árvores, onde ele uma vez viveu livre, antes que aquela armadilha cruel mudasse sua vida para sempre. Benjamin era mais do que um espécime científico ou uma curiosidade zoológica, eu disse aos reunidos. Ele era uma pessoa. Ele tinha preferências, emoções e memórias. Ele amava música clássica e documentários sobre a natureza. Ele tinha senso de humor. Ele sentia medo, alegria e afeto. Por quase 40 anos, ele foi minha família e eu fui a dele. Ele confiou em mim quando não tinha nenhuma razão para confiar em nenhum humano. Ele ficou quando poderia ter ido embora. Ele me deu companhia e propósito, e em troca eu lhe dei segurança e dignidade. É isso que quero que as pessoas se lembrem, não apenas que o Bigfoot é real, mas que eles são dignos do nosso respeito, da nossa proteção e da nossa compaixão. Espalhei as últimas cinzas enquanto o vento do outono as levava entre as árvores. Descanse em paz, amigo. Você está em casa agora. Você está finalmente livre. As consequências da revelação de Benjamin continuaram a se desenrolar ao longo de 2023 e em 2024. Vários avistamentos credíveis adicionais foram relatados e investigados em vários estados, embora nenhum outro indivíduo tenha sido capturado ou confirmado. Leis importantes de proteção de habitat foram aprovadas em Montana, Idaho, Washington e Oregon, criando reservas de vida selvagem maciças, onde as criaturas poderiam existir sem serem perturbadas. Em abril de 2024, fiz 62 anos. Benjamin estava ausente há quase 3 anos. O galpão onde ele viveu por quase 40 anos ainda estava de pé, mas agora permanecia vazio. Eu havia removido tudo. A cama que havíamos construído, a TV e o aparelho de DVD, os cartões de imagens que usávamos para nos comunicar. Tudo estava arquivado, documentado, preservado como evidência de um experimento de 4 décadas em amizade interespécies. Dei minha última grande entrevista em maio de 2024, sentado na varanda da minha casa, olhando para a floresta que havia sido tanto a prisão quanto o santuário de Benjamin. Você se arrepende? O repórter me perguntou. 40 anos da sua vida dedicados a esconder e proteger Benjamin. Você nunca se casou, nunca teve filhos, nunca viveu uma vida normal. Você se arrepende dessa escolha? Pensei cuidadosamente antes de responder. Eu me arrependo de que ele precisasse ser escondido. Eu me arrependo de que o mundo não fosse seguro para ele viver livremente. Eu me arrependo de que ele tenha passado toda a sua vida adulta em um galpão, em vez de nessas florestas onde ele pertencia. Mas me arrependo de conhecê-lo, de protegê-lo, de amá-lo, nunca, nem por um segundo. Qual você espera que seja o legado de Benjamin? Espero que as pessoas entendam que há mais neste mundo do que pensamos saber.
que há mistérios ainda se escondendo nos lugares selvagens e eles merecem nossa proteção, não nossa exploração. Espero que, se houver outros como Benjamin por aí, eles sejam tratados com o respeito e a dignidade que ele merecia, mas só encontrou comigo. E espero que a história dele nos ensine algo sobre compaixão, sobre ver além das diferenças externas para a pessoa interior, seja qual for a forma que essa pessoa possa assumir. O que você diria a Benjamin se pudesse falar com ele mais uma vez? Olhei para a floresta, para as montanhas além, para o céu onde gosto de imaginar que Benjamin pode estar finalmente, verdadeiramente livre. Eu diria, obrigado. Obrigado por confiar em mim quando você não tinha nenhuma razão para confiar em nenhum humano. Obrigado por quase 40 anos de companhia e amizade. Obrigado por me ensinar que a inteligência, a emoção e a consciência não são exclusivas dos humanos, que a família pode assumir formas que nunca esperamos, que às vezes a coisa mais importante que podemos fazer é proteger alguém que não pode se proteger. E eu diria sinto muito. Sinto muito por ter demorado tanto para contar sua história. Sinto muito que o mundo não estivesse pronto para ele enquanto ele vivia. Sinto muito que ele teve que passar a vida se escondendo. Mas, acima de tudo, eu diria o que lhe disse todas as noites por quase 40 anos. Que ele foi amado, que ele importava, que sua vida teve um significado além do que a maioria das pessoas jamais entenderia. Depois que o repórter foi embora, fiquei sentado naquela varanda até o sol se pôr completamente, assim como eu costumava fazer antes de caminhar até o galpão para passar a noite com Benjamin. A rotina estava tão profundamente enraizada que eu ainda sentia o impulso, ainda tinha o instinto de me levantar e ir até lá para checá-lo. Mas o galpão estava vazio. Benjamin se fora. O segredo havia sido revelado. E eu era apenas um velho vivendo sozinho nas montanhas, com nada além de memórias e o conhecimento de que havia feito algo verdadeiramente extraordinário, mesmo que o mundo não soubesse por quase 4 décadas. Sarah e Tom visitam regularmente, preocupados que eu esteja sozinho, que esteja perdido sem Benjamin depois de tanto tempo. Talvez eu esteja. 40 anos é muito tempo para se dedicar a um propósito, a uma amizade. O que você faz quando isso desaparece? Mas eu tenho os cadernos, tenho as fotografias, tenho 40 anos de memórias de uma amizade que não deveria ter sido possível, mas foi, e tenho a satisfação de saber que a história de Benjamin está aí fora agora, que sua existência importou, que ele será lembrado não como um mito, mas como uma pessoa real, pensante e sensível, que merecia algo melhor do que o mundo lhe teria dado se eu não tivesse intervindo naquele dia de julho de 1982. No meu quarto, guardo uma coisa acima de todas as outras: o cartão de imagem favorito de Benjamin, que ele usou inúmeras vezes durante nossas décadas juntos. Mostra 2 figuras de palito, uma ao lado da outra com um coração entre elas. Família, amor, irmandade, era isso que éramos. É isso que sempre seremos, mesmo que ele tenha partido. Tenho 68 anos. Escondi um Bigfoot vivo do governo e do mundo por quase 40 anos. E eu faria tudo de novo, exatamente da mesma forma, sem hesitar por um segundo. Porque algumas amizades valem qualquer sacrifício. Alguns segredos são guardados não por vergonha, mas por amor. E às vezes, a coisa mais extraordinária que uma pessoa comum pode fazer é reconhecer que algo extraordinário merece proteção, dignidade e respeito. Não importa o custo pessoal. Esse foi o presente de Benjamin para mim. O privilégio de protegê-lo, de conhecê-lo, de ser seu amigo e família por quase 40 anos. E esse é um presente que levarei comigo até o dia em que eu morrer.